Oi, oi! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre como se destacar no RH. Para você que não me conhece, está chegando por agora, meu nome é Elissandra da Mata, eu sou psicóloga por formação, sócia proprietária da DMO Desenvolvimento Humano e Empresarial, que é uma consultoria na área de gestão de pessoas, e também sou fundadora do Instituto RH na Prática, que é uma empresa de cursos de capacitação para profissionais de recursos humanos. Como se destacar no RH? Bom, eu particularmente gosto muito dessa temática, apesar de ser um pouco subjetiva, né? Se a gente parar para pensar o que é destacar, né? Destacar às vezes para mim é uma coisa, para você é outro, mas de uma coisa a gente não tem dúvidas. Quando a gente fala destacar, já tem uma coisa que vem na cabeça de todo mundo ao mesmo tempo, quase como unânime, né? Um senso comum mesmo, que é pensar em alguém que está em destaque. Quando eu olho para muitas pessoas, quando eu estou lidando com muitas pessoas, se uma delas chama mais a minha atenção, se uma delas brilha mais nos meus olhos, me faz sentir mais segurança, essa pessoa para mim está em destaque. Então, se a gente for parar para pensar aqui em destaque na área de RH, nada mais, nada menos é ser aquele profissional que chama a atenção. E não chama a atenção de uma forma ruim, mas chama a atenção pelos resultados que gera, que de fato, né, os profissionais, os líderes, os CEOs, os presidentes, os diretores das empresas que entram em contato com esse profissional, não os esquece. É como se ele deixasse uma marca mesmo ali no trabalho que ele faz. Né? Eu costumo usar muito essa explicação. É como se existisse um antes e um depois daquela pessoa. Entende? Existe uma realidade da empresa antes e uma realidade da empresa depois, do quanto de fato o trabalho daquela pessoa é relevante, e isso faz com que ela então se destaque como profissional. Sempre que eu penso em excelência em RH, eu penso nesse profissional. E é isso que eu desejo para vocês, e eu acredito fortemente que é isso que vocês desejam para vocês mesmos também, não é mesmo? Então vamos lá, como fazer isso? Eu acho que de uma maneira geral, quando a gente pensa em destaque, eu poderia trazer várias temáticas aqui para vocês, dependendo do olhar que a gente está tendo. É um olhar técnico, então como se destacar tecnicamente, eu poderia trazer a parte mais técnica. É um olhar mais de imagem, né? Como, enfim, a sua imagem passar uma mensagem que se destaque. A gente está falando mais de comunicação, é um destaque de se posicionar de uma forma segura, se comunicar de uma maneira segura. Existem várias, como diz, vários olhares, talvez, que eu poderia trazer para essa temática. Mas eu quero que você saia daqui já com uma visão muito clara e prática de quais são os pontos mais importantes. E não é da minha cabeça simplesmente, tá, minha gente? Eu mesma já passei por isso de querer, de buscar me destacar. Tenho aí, enfim, mais de década, né, de experiência na área de RH e eu tenho literalmente milhares de alunos que hoje são cases, são casos, estudos reais que eu, particularmente, de perto acompanho e consigo, então, ter essa base de dados para entender, então, o que funciona melhor. Vocês não concordam? A partir do momento que eu convivo ali, né, que eu tenho contato ali com 3, 4 mil alunos, hein? Sem contar pessoas que participam dos meus eventos gratuitos, que daí é literalmente de perder as contas. Para cada evento gratuito nosso, 20, 30 mil pessoas se inscrevem. Então, vários profissionais de RH que eu tenho contato aí durante esse percurso mesmo do meu trabalho. E então eu observo padrões. Eu observo o que funciona melhor, o que de fato são aqueles, sabe aquele 80-20, aquela regra 80-20, aqueles 20% de energia que te trazem 80% do resultado? Então, eu quis compilar essas situações nessa live de hoje, porque ao invés de você sair com um monte de informações que sim são relevantes, importantes, mas que vai te fazer, às vezes, colocar uma energia em uma determinada coisa que não vai ser o que vai te trazer um resultado mais imediato, ou que você não vai entender de fato como colocar aquilo na prática. Então, eu quis trazer uma coisa um pouco mais direta, transparente e compilada para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Então, vamos lá. Primeiro,
de tudo, eu quero deixar claro aqui para vocês, e quem já me conhece há algum tempo sabe que eu falo muito sobre esses termos aqui que eu vou falar. Mas para você que está chegando agora, eu preciso te contextualizar na minha linguagem, né? Na minha forma de explicar as coisas. E é claro que em algum momento, depois de anos ensinando, a gente vai criando as nossas formas de explicar, né, didaticamente. E existem dois grupos de profissionais que eu chamo de RH replicador e RH expert. O que seria o grupo do RH replicador? Vamos ver se você se identifica como um RH replicador. E se você se identificar como um RH replicador, não se desespere. Não existe vergonha, não existe lado pejorativo necessariamente de você assumir que está nessa posição de RH replicador. Isso, na verdade, é um ponto extremamente positivo. É assim que eu enxergo. Se eu enxergo que eu estou numa posição, ou num momento, ou num movimento da minha carreira que ainda não está no melhor, isso, na verdade, é uma oportunidade. Porque significa que ainda existe espaço para que eu melhore. O que significa que ainda existe espaço para eu colher resultados que eu desejo, tá? Então, vamos olhar aqui de uma forma bem didática numa autoanálise, tentando entender se você é um profissional replicador ou se você conhece um, tá? Então, um profissional replicador, como já diz o nome, é aquele que replica as coisas sem parar para analisar, sem parar para pensar e sem entender de fato aquilo que está fazendo na sua base, na sua técnica. Vou dar exemplos aqui do que um profissional replicador faz, tudo bem? Um dos exemplos do que um profissional replicador faz. Ele pesquisa no Google. Ah, eu quero fazer um projeto de pesquisa de clima. Vou procurar no Google como aplicar uma pesquisa de clima, formulário de pesquisa de clima. Quero achar um formulário pronto. E aí vai encontrar, porque hoje em dia se encontra de tudo, não é mesmo? Então você vai encontrar ali um formulário, por exemplo, de pesquisa de clima. E aí você pega o que e faz o que com esse formulário? Replica. Eu pego esse formulário, boto ali o logo da minha empresa, a carinha que eu quero e replico isso dentro da empresa. O que eu acabei de fazer? Eu repliquei algo sem entender o que é aquele algo. Eu não sei de onde veio aquele algo. Eu não sei de onde vieram as perguntas que estão naquele formulário, naquela pesquisa. Eu não sei se seguiu alguma técnica, alguma metodologia. Eu não sei que teórico, de onde isso veio. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu não sei se é atual, se não é. Eu não sei se essas perguntas elas valem para o ambiente organizacional onde eu vou aplicar, se elas fazem sentido para aquela realidade daquela empresa ou não. Eu não sei tabular da forma correta. Eu não sei depois criar planos de ação. Eu estou fazendo o que eu estou replicando. Outro exemplo, eu vejo o que um outro colega está fazendo e eu replico. Então, um outro colega, eu estou ali no LinkedIn, vamos supor, estou ali caminhando no LinkedIn e vejo que um colega de RH fez naquela semana um treinamento sobre inteligência emocional, sobre comunicação, tá? Sobre comunicação. Perfeito. Olhei ali as fotos do treinamento, né? E pensei, poxa, que legal. Eu quero fazer um treinamento de comunicação aqui na minha empresa também. Acho que vai ser super legal, acho que as pessoas vão gostar. E aí o que que acontece? Eu entro em contato com esse meu colega e aí eu falo assim: "Ei, como é que foi que você fez aí? Me conta um pouquinho mais, divide a sua experiência comigo. Você chamou algum palestrante, algum treinador? Foi você mesmo que deu? Você usou alguma material, alguma apostila?" Seu colega ele te fala ali como é que foi, te indica talvez o treinador, até a pessoa que deu o treinamento, às vezes até te passa ali um material para te ajudar. E aí o que que você faz? Replica sem nenhuma consciência ou análise do que está por trás daquilo. Da onde veio aquele conteúdo, da onde veio aquela necessidade daquele conteúdo. Será que a empresa que eu trabalho de fato precisa ser treinada em comunicação? Esse é um gap real existente aqui dentro ou não? Às vezes esse nem é um gap. Às vezes a comunicação dentro daquele ambiente organizacional está completamente dentro do esperado. O gap ele é outro. E esse outro não foi identificado por você, porque na verdade você não está fazendo da forma que deveria estar sendo feito. Você está replicando. É um copia e cola. Por quê? Porque parece legal, porque as pessoas vão gostar. E nada disso é métrica que o RH deve buscar. Além disso, vamos colocar outro exemplo aqui. Vamos supor que você ainda não tem uma experiência. E aí você entra numa determinada empresa e existe um chefe ali em cima de você, alguém da área
que tem ali já um conhecimento ou uma determinada experiência, e esse alguém vai se tornar uma espécie de mentor para você naquele determinado momento, correto? E essa pessoa então vai te ensinar a forma que ela faz. Ela vai te dizer assim: olha, fulano, a entrevista é para fazer desse jeito. Esse é o script de perguntas da sua entrevista, esse é o roteiro da sua seleção. É assim que você tem que fazer. Combinado? Combinado. O que que você faz? Você começa a fazer. Por quê? Porque você replicou aquilo que alguém te ensinou. Mas aí o que que acontece? Os anos vão passando e você vai continuando fazendo daquela mesma forma. A forma que o chefe fazia se tornou então a forma que você faz e talvez até você passe isso para frente em algum determinado momento para outra pessoa que esteja abaixo de você. A questão aqui não é que é ruim se aprender com alguém, mas eu tenho que entender de onde vem isso que o alguém está me ensinando. Existe alguma base metodológica nisso? Existe alguma técnica por trás desse roteiro de entrevista? Será que realmente essas perguntas são as ideais para que eu faça? O que eu realmente estou querendo analisar com essas perguntas? Da onde eu vou estruturar essas respostas? Que tipo de resposta eu estou querendo ouvir e por quê? Por que que isso é importante realmente para esse cargo? Não tem análise, eu simplesmente replico. Outra coisa que pode acontecer é você entrar numa determinada empresa e aquilo já está sendo feito de um jeito. Então você entra numa determinada empresa e o plano de cargos e salários já é feito de uma determinada forma. Já existe tudo implantado. Então já tem a tabela salarial, já tem as descrições de cargos, já a pesquisa salarial já foi feita, a tabulação, já está tudo pronto. O que você tem que fazer quando você entra? Alguém te treina ali no procedimento, que você tem que só dar manutenção naquilo. Quando alguém precisar de promoção, de progressão, você vai acompanhar isso na tabela salarial, fazer os trâmites burocráticos e tudo mais. O que você faz? Você replica. O que acontece então? Eu aprendi o jeito que a empresa quer que eu faça, ou a forma que a empresa fez, e eu continuo fazendo daquela forma. Por quê? Porque eu não tenho conhecimento suficiente para analisar aquilo que a empresa fez e tomar as minhas próprias conclusões. Será que esse plano de cargos e salários ele realmente está bom? Qual foi a metodologia utilizada? Qual foi a técnica utilizada? Qual foi a metodologia de tabulação dessa pesquisa? Será que essa tabela salarial realmente está atualizada? Qual foi o último ano que ela foi atualizada? Será que o percentual de progressão e promoção realmente está ajustado com o que a empresa poderia estar fazendo? Será que está mesmo condizente com o mercado? Será que isso está trazendo equilíbrio interno? Será que esses critérios estão funcionando? Não existe análise, é só replicagem. Então, eu dei vários exemplos aqui, para te mostrar o que é um profissional replicador. Eu replico. Eu pego algo pronto e replico, sem entender de onde aquilo veio, sem entender de fato o que eu estou fazendo. E aqui que mora um grande perigo, é o inimigo do profissional que quer se destacar. Essa é a verdade. E nós temos um outro grupo, que é o grupo do profissional expert. O profissional expert, ao contrário do profissional replicador, ele entende o que ele está fazendo, porque ele tem base de conhecimento, ele tem base de metodologia. Então, por mais que às vezes ele se inspire em uma ideia ou em outra, ele sempre, sempre vai analisar o que ele está fazendo. Se aquilo faz sentido ou não para a empresa onde ele está aplicando, para a demanda atual, para a necessidade daquele momento, para se ele está utilizando a metodologia, a técnica mais atual do mercado ou não, se aquilo realmente vai ser, como aquilo vai ser medido, qual é o objetivo que eu quero com aquilo. Existe, então, técnica, existe conhecimento que me permite analisar o que eu estou fazendo. E essa é a diferença aqui. Eu não pego um formulário pronto de pesquisa de clima, eu não pego um formulário pronto de avaliação de desempenho. Eu tenho conhecimento sobre aquela técnica e eu crio o meu próprio formulário de avaliação de desempenho, que é customizado para os cargos daquela empresa, da forma que devem ser. Eu pego o meu conhecimento sobre pesquisa de clima e crio as perguntas específicas para aquele ambiente organizacional, dentro do que de fato eu quero analisar. Eu pego então meu conhecimento e consigo tabular aquelas respostas, consigo tabular esses desempenhos. Eu pego então esse conhecimento e eu pego esses resultados da avaliação de desempenho da pesquisa de clima e crio programas de treinamento em cima de gaps específicos que estão acontecendo. Eu pego esse meu conhecimento, pego então o que eu sei fazer
e implanta um plano de cargos e salários específico para a realidade daquela empresa, com critérios de promoção e progressão claros para aquela empresa, dentro da cultura organizacional, da metodologia de remuneração que a empresa deseja. Tudo isso é feito através de conhecimento. E para isso eu preciso dominar o que eu estou fazendo. Análise crítica. E é isso que diferencia um profissional expert, tá? Então começa por aí. Já vamos começar por essa definição, que é, de fato, você não pode ser mais um profissional replicador. Se você se enquadrou aí como profissional replicador, chegou a hora então de se sacudir nesse lugar replicador que você se encontra e ter a visibilidade, né? Ter a meta de ocupar o lugar de um profissional expert, porque daí é que começa a parte importante para você se destacar. Tudo bem? É o mínimo para se destacar, é você ter o conhecimento necessário para aplicar do absoluto zero com base no seu conhecimento, na sua expertise, aquilo que é mais adequado para a empresa. Tudo bem? Perfeito. Vamos para alguns mitos agora. Existem alguns mitos que a gente tem que colocar por terra nesse momento quando a gente pensa em se destacar. Porque se a gente quer se destacar, existe um mito que é achar que trabalhando muito eu vou me destacar. E aqui a gente está falando esse muito é de quantidade, e existe até uma temática que está sendo muito falada ultimamente, né? Que é sobre a produtividade tóxica, né? É eu achar que quanto mais eu trabalho, se eu trabalho final de semana, feriado, se eu vivo aquele dia que eu mal tenho tempo de almoçar, eu tô me sentindo produtiva, eu me sinto útil e eu sinto que eu sou útil para a empresa e eu sinto que eu tô me destacando. Mas na verdade isso é absolutamente um mito. Você não tem que focar em quantidade de trabalho, mas em trabalhar melhor. Não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. E esse é um ponto importante que a gente tem que ter na nossa cabeça. Porque às vezes a gente está o dia inteiro atolado de coisa. Sabe aquele dia que parece que você não parou um minuto, que você fez coisa o dia inteiro, e aí você pensa, poxa, não é possível que a empresa não tá vendo o quanto eu tô dando sangue aqui, o quanto eu tô fazendo, o quanto eu ralo, o quanto eu me dedico, o quanto eu visto a camisa. Só que, na verdade, o que você está fazendo ali, meia parte daquele tempo, não são coisas que estão dando resultado para a empresa. Ou às vezes não estão alinhadas com as expectativas que a empresa tem para aquilo que você está fazendo. Ou às vezes não está nem chegando em quem devia chegar, não está nem te fazendo se destacar, porque são coisas operacionais, retrabalhos, coisas que você fica preso ali que nem geram um resultado que é passível de destaque. Então, não é fazer muito, é fazer bem. É ser assertivo, é ser tecnicamente assertivo, é ser, é, é ser uma pessoa que gera resultado. É aquilo que você faz de fato gerar um resultado. As empresas não buscam simplesmente por um profissional de RH. Elas buscam pelo resultado que um profissional de RH gera. Senão, não tinha por que contratar o profissional, né? O profissional, ele é meio para gerar um resultado, uma transformação que a empresa deseja. E essa transformação são várias. O que a sua empresa precisa? É diminuição de rotatividade? É melhoria do clima organizacional? É melhores métricas? São procedimentos? É implantação de algum projeto? Toda empresa busca uma transformação que o profissional de RH é passível de dar. Então, nós temos que ser esse caminho, esse canal de transformação e de gerar resultado. Se o que a gente está fazendo não está gerando um resultado que faz com que a empresa sinta que, de fato, ela está saindo de um lugar A, indo para um lugar B, onde ela deseja estar, então, de fato, seu trabalho não vai ter nenhum tipo de destaque. Porque apesar de você parecer que está afogando em atividades, não são atividades que estão fazendo diferença, tá? Diferença que eu falo, relevância de resultado, tá? Além disso, existe um outro mito, que é achar que o fato de eu estar implantando um monte significa que eu estou gerando resultado. Então, então o negócio é ser um profissional generalista, é ter um RH completo. Então, perfeito. Então, eu vou aplicar aqui um recrutamento e seleção, vou aplicar a gestão de desligamento, vou aplicar avaliação de desempenho, vou aplicar treinamento, vou aplicar plano de cargos e salários, vou aplicar endomarketing, vou aplicar pesquisa de clima, vou aplicar indicadores de RH. Vou aplicar tudo aqui no meu RH. E aí eu quero ver se eu não vou me destacar. Olha só, o fato de você ter um RH completo com vários subsistemas funcionando também não necessariamente está ligado diretamente com o fato de você ser ou não um profissional de destaque.
E agora parece que até deu um bug aí, né? Mas como não, Elis? Bom, como não? Porque na verdade não adianta você só implantar um monte de subsistemas, eles têm que funcionar. E eles não só têm que funcionar, como eles têm que conversar entre si. Isso significa que eles têm que conversar a mesma língua, eles têm que estar interligados, o que significa ainda mais profundamente que eles precisam seguir a mesma metodologia, a mesma técnica, o mesmo olhar. Se você implantar cada coisa de um jeito, cada coisa de uma forma que as coisas não conversem entre si, de forma que aquilo fica engavetado. Então, eu implantei um plano de carga salário, mas está engavetado, não funciona, os líderes não seguem, as pessoas não são promovidas. Enfim, nada acontece. Eu implantei avaliação de desempenho, mas ela acontece de uma forma muito desestruturada. O líder ele não sabe muito bem o que avaliar, cada um avalia de um jeito. Ou aquele ciclo de avaliação acontece de uma forma que traz até descredibilidade, o colaborador ele nem se sente justiçado, ele se sente injustiçado. Às vezes é melhor você não ter um projeto do que ter ele mal implantado, porque ele causa muito mais prejuízos do que a ausência dele. Vou repetir: um projeto mal implantado causa muito mais prejuízos do que a ausência dele, ok? Isso não significa que você vai sentar e falar, bom, se é melhor a ausência dele do que a aplicação ruim, então eu não vou aplicar nada. Não. É justamente um gatilho para você entender como aplicar corretamente. Tudo bem? Então, esse é um ponto importante aqui para a gente falar. Não é só ter um monte de coisas implantadas, é ter um monte de coisas implantadas que funcionem e que conversem entre si. Então, por exemplo, a nota da avaliação de desempenho é utilizada como critério no plano de cargos e salários. O gap da avaliação de desempenho da pesquisa de clima é utilizado no planejamento de treinamento. A descrição de cargo é utilizada no plano de cargos e salários e no recrutamento e seleção. As competências que eu mapeei da descrição de carga, elas são utilizadas em todos os subsistemas. E assim vai. Então, a pesquisa de clima, o resultado da pesquisa de clima é utilizado para fazer ações de endomarketing. E assim consecutivamente, as coisas têm que conversar entre si. Um subsistema é um braço de um sistema, entende? O RH é um sistema, um ecossistema vivo. E um braço desse sistema, uma parte desse sistema, não pode simplesmente ser separada. Ela é uma parte que tem a sua independência, mas que também tem a sua interdependência. E se você não sabe fazer isso, é melhor primeiro você parar, aprender como fazer isso, do que tentar implantar as coisas no supetão. É melhor implantar, isso aqui vai me fazer se destacar. Não, não necessariamente. Porque, de novo, se não tá dando resultado, não tá te destacando, não tá destacando o seu trabalho e também não destaca a pessoa que executou aquele trabalho. Como fazer então? Como se destacar? A gente já falou sobre algumas coisas, obviamente, se tornar um profissional expert, é, ter o conhecimento técnico sobre a aplicação dos subsistemas de forma que eles conversem entre si, focar em fazer melhor e não em fazer mais. E bom, também tem o foco na sua atitude, né? Tem duas coisas aqui dentro dessa temática de foco na sua atitude que eu quero deixar claro aqui para você. Primeiro é saber a diferença entre título e conhecimento. Muitas das vezes a gente fica atrás do título, né? Eu quero título de graduação, o título de pós-graduação, o título de MBA, o título, diploma. E a gente se esquece que existe uma diferença muito grande entre título e diploma e conhecimento. O que importa, na verdade, é o conhecimento. Se você ganhou o título, se você ganhou o diploma e não fez absolutamente nada com esse conhecimento, se não mudou a sua rotina, se esse conhecimento não foi aplicado dentro da sua rotina, se não mudou a sua forma de se posicionar e aplicar o RH, então esse título não tem validade para se destacar da forma correta. Não estou dizendo que ele não tem validade de realmente ser válido, né? Ele existe e não significa que você não tem esse título. Mas você não tem o conhecimento que esse título te trouxe. Você acha que tem, porque você fez, então, na verdade, parece que o conhecimento tem que estar ali, né? Mas se você não sabe como aplicar esse conhecimento, se esse conhecimento não mudou alguma coisa na sua realidade, então é porque você não está com o foco certo.
tá bom? Então é muito importante a gente entender isso. Se eu vou escolher alguma coisa para me capacitar, se eu vou escolher algum curso, qualquer que seja para me capacitar, eu tenho que avaliar qual é o conhecimento que eu vou estar agregando e qual é a transformação que esse conhecimento vai gerar na minha aplicação direta do meu trabalho. Se eu não tiver essa clareza e se aquilo de fato não vai ser agregador, então não tem motivo para eu me preocupar com aquele título. Não, títulos não salvam vidas. O conhecimento salva sim. Então você aplicar e gerar resultado com aquilo, isso sim faz se destacar, você se destacar. Tudo bem? Então tem essa diferença na sua mente que eu tenho certeza que vai mudar muito a sua forma de encarar o que você está estudando, tá? Além disso, eu falo muito sobre criar suas próprias oportunidades. Eu sei que o profissional de RH reclama muito, e com razão, né, minha gente? Porque eu não vou também tirar a razão de vocês, que nós não somos assim uma área tão valorizada. E de fato, muitas empresas ainda não nos valorizam como nós merecemos. Porém, ao invés de a gente sentar e chorar pensando, ai, nenhuma empresa nos valoriza, o RH não é uma área valorizada, ai, Elisa, eu sempre tento trazer melhorias e nada dá certo, e as empresas não me ouvem, e eu faço as coisas e ninguém me dá valor no que eu faço. Ao invés de simplesmente eu partir do pressuposto que essa é uma realidade imutável, sentar e reclamar, eu preciso entender o seguinte: peraí, se tem empresas que valorizam, porque sim, tem muitas que valorizam, porque o que está acontecendo? Qual é a diferença entre essas empresas que valorizam e as que não valorizam? E ao invés de eu ficar esperando a empresa que valoriza aparecer na minha frente e me valorizar, eu tenho que ir atrás da minha própria valorização dentro das empresas que ainda não me valorizam. Como assim, Elis? Existem várias motivações por trás da não valorização. Uma delas, e a mais forte delas, é a falta de informação. A maior parte das empresas não valorizam o RH da forma que nós sabemos que merecemos ser valorizados, porque elas não sabem, vou falar até baixinho, elas não sabem o que é RH. Elas não sabem. Pelo menos não como você sabe. Elas não sabem a complexidade de um RH, elas não sabem tudo que um RH pode proporcionar dentro de uma empresa, elas não sabem todos os projetos e subsistemas que nós podemos fazer, elas não sabem quais são os resultados que esses projetos e subsistemas podem trazer para elas não têm ideia. Elas julgam o RH pelo conhecimento de visão de mundo que elas têm. Os líderes das empresas são especialistas em coisas que eles estudam. Seja qual for a formação dessas pessoas que estão dentro dessas empresas, muito provavelmente não é de RH. Então, eles estão preocupados com outras coisas, fazer a empresa ganhar dinheiro, focado em mal dormindo, pensando no fluxo de caixa, no pagamento da folha de pagamento, indo atrás de estratégia empresarial, indo atrás de se especializar em produzir um melhor produto, em propiciar um melhor serviço. Eles não têm tempo de também parar, estudar RH e aparecer na sua frente e falar: agora eu te valorizo. Entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente romantiza muito essa relação esperando que isso venha da empresa, quando na verdade nós é que somos profissionais de recursos humanos especialista no que fazemos. Isso significa que nós somos detentores deste conhecimento. Nós sabemos o que a gente faz, o que devemos fazer e o resultado do que a gente faz, o que esse resultado gera. Por que não contar isso para a empresa? A diferença entre empresas que valorizam e as que não valorizam é que as que valorizam, elas entendem o que é o RH, elas querem o resultado que o RH gera. Por isso elas valorizam. As que não valorizam é porque elas não sabem. Então vamos contar para elas. Primeiro, eu preciso desse conhecimento para que eu passe esse conhecimento para as empresas. Marca uma reunião com a diretoria. Eu quero apresentar um projeto de implantação de RH aqui dentro. Eu quero apresentar um projeto de melhoria dos processos de recursos humanos aqui dentro. Eu quero mostrar para você, empresa, tudo que nós estamos perdendo ao não implantar XYZ. Quero mostrar para você, empresa, indicadores reais da nossa empresa hoje e que a gente está perdendo aqui, ó,
isso aqui, olha como é que tá a nossa taxa de turnover, olha como é que tá o nosso absenteísmo, olha como é que tá o nosso índice de retenção de pessoas, olha como é que tá o nosso índice de adequação à vaga, olha como é que tá o nosso... Traz os indicadores. Olha, eu tenho ações para melhorar isso aqui. Vamos implantar tal coisa? Vamos implantar tal coisa? Olha quais resultados eu prevejo que vão existir depois dessas melhorias. Isso. Vamos começar? Vamos começar por isso aqui? Vamos fazer, e aí eu meço o resultado e volto aqui para você daqui um mês, e aí a gente vê a implantação das outras coisas. É informação. Informação. A partir do momento que a gente vê, não tem como desver. Aí são decisões de, às vezes, não priorizar aquilo, mas eu não vou mais usar a desculpa de estar ignorante naquele assunto, de não saber aquele assunto. Então, a questão aqui que eu tô querendo dizer para você é: leve a informação primeiro para si, detenha essa informação. Essa informação vai te deixar seguro de que você é sim um especialista na área, um RH expert. Se torne um RH expert e leve essa informação para a empresa. Eu tenho certeza que depois que ela ver, ela não vai conseguir desver. E a chance de você então conseguir criar a sua própria oportunidade em cima do seu conhecimento como especialista é muito maior. E você não concorda que isso é um posicionamento de um profissional que se destaca? A empresa tá lá se afogando em rotatividade, em custos, em treinamento que não funciona. E aí chega você trazendo uma solução? Chega você salvando a pátria? Falando bem, falando com segurança, trazendo metodologia, trazendo técnica, trazendo conhecimento, trazendo ideias, inovações de projetos, de coisas. Poxa, se esse não é um posicionamento de um profissional que a empresa vai começar a olhar de outros olhos, então eu não sei mais o que é. Pode ter certeza que a empresa vai começar a olhar para você de outra forma, como sim um profissional que se destaca aos olhos dela. E aí, a partir daquele momento, você se torna essencial. O RH se torna essencial. O RH passa a participar das reuniões importantes da empresa, passa a ter voz nas decisões importantes da empresa, passa a fazer parte do planejamento estratégico da empresa, porque de fato é isso que tem que acontecer. E depois que a empresa entende isso, o RH é incluído de uma forma muito mais valorosa. Além disso, a gente tem que ampliar um pouco o nosso foco de visão. O que que acontece? Nós fomos treinados, quase que isso mesmo, né? Formados pelo ambiente para sermos profissionais de RH, assim, ó, que olha somente para a nossa bolha. O que que é a nossa bolha? A área de RH. Então, se você foi um profissional formado para olhar somente para sua bolha e não entender de empresa, não entender de estratégia de empresa, então você também está fazendo o seu trabalho errado, porque RH é parte da empresa e lida com as pessoas que trabalham na empresa, e nosso papel também é fazer com que a empresa chegue mais rápido e mais assertivamente no seu planejamento estratégico. Então, como que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo, tá? Eu sempre dou esse exemplo aqui. Como que eu vou fazer um planejamento de treinamento sem saber o planejamento estratégico da empresa? E se o planejamento estratégico daquele ano da empresa seja implantar um software e automatizar tudo? E aí eu tô colocando ali no meu planejamento de treinamento, treinar Excel. E nem vai usar mais Excel naquele ano, porque não é mais o plano da empresa. Eu tô por fora do planejamento estratégico. Ao invés de eu ser instrumento para ajudar a empresa a alcançar mais rápido o seu planejamento estratégico, já está pensando em treinamentos do software, de tecnologia, pegar as pessoas que são de uma geração mais velha, já treinar para elas saberem lidar melhor com os artifícios tecnológicos. Ao invés de eu já estar fazendo isso, me preparando para esse momento em que a empresa vai implantar toda essa automatização, não, eu estou pensando em Excel, porque eu estou na minha bolha. Eu estou na minha bolha. Ao invés de eu estar pensando em treinamentos para a equipe de vendas, estou dando exemplos de treinamentos, mas vou usar aqui recrutamento. Ao invés de eu estar pensando em propor recrutamento para a área de cobrança, porque o planejamento estratégico da empresa diz que neste ano ela quer aumentar o fluxo de caixa, por exemplo, e temos muitos clientes inadimplentes,
Eu posso, então, com contratação de um bom setor de cobrança, receber essas inadimplências e aumentar o meu dinheiro em caixa? Minha atuação tem que ser facilitadora do que a empresa precisa. E para isso eu preciso conhecer o que a empresa precisa. Eu preciso sair da minha bolha do RH e ampliar o meu foco para também ter um foco na empresa. Então, eu preciso, dentro do RH, ser generalista, como vocês bem sabem, e eu já disse, fazer com que um subsistema converse com outro, então eu já tenho que ter essa visão ampla, sistêmica, dentro do meu próprio departamento, como que um subsistema conversa com o outro, mas eu também tenho que ter uma visão sistêmica a nível de empresa. Entender quais são os planejamentos estratégicos da empresa, quais são os objetivos, qual é a cultura da empresa, qual é a missão, a visão, os valores, mesmo que isso não esteja escrito, isso existe. São literalmente coisas informais que regem ali o dia a dia da empresa. A cultura está ali, ela estando mapeada, escrita ou não. Então, eu preciso alinhar, sim, o que eu estou fazendo também com o que é importante para a empresa, com a cultura da empresa. Eu preciso reforçar como RH a cultura dela. Eu estou contratando pessoas que vão reforçar a cultura da empresa? Eu estou treinando pessoas em direção a reforçar a cultura da empresa? Eu estou fazendo ações de endomarketing de forma a reforçar o que é importante e valor para a empresa? Se eu não sei o que é importante para a empresa e a cultura da empresa e os valores da empresa, eu com certeza não estou fazendo isso. Além disso, eu tenho que medir. Medir, gente. Medir. É uma coisa que o RH tem tanta dificuldade, né? A gente mede muito pouco o que a gente faz. E é o último recado que eu queria deixar aqui para vocês. Se você quer se destacar, você precisa ser um profissional que se posiciona com profissionalismo. Credibilidade. E sabe o que passa credibilidade? Você demonstrar que sabe o que está fazendo e provar que você sabe o que você está fazendo. Como que você prova? Indicadores, medindo. É mostrando, olha só, depois de aplicar o recrutamento e seleção por competências, depois de implantar essa metodologia, nosso índice de retenção ao cargo diminuiu X%. Olha, depois de começar a aplicar as ações de clima organizacional aqui dentro, os treinamentos e as ações de endomarketing, nós diminuímos a nossa taxa de rotatividade em X%. Olha, depois que a gente começou a trabalhar a liderança por conta daquele fator que estava aparecendo muito na nossa entrevista de desligamento, nosso índice de desligamentos feitos por conta de má liderança diminuiu em tantos por cento. Olha, depois que a gente começou a planejar os treinamentos em cima de gaps reais que a empresa realmente precisava, nosso ROI de treinamento aumentou X%. Traga números, indicadores, meça o seu trabalho, mostre para a empresa o que você está fazendo, mostre que o que você está fazendo está dando resultado. Tem um mentor meu que fala uma coisa que é muito certa. Não basta alguma coisa ser, ela tem que parecer. Não basta você estar gerando resultado. Tem que parecer que você está gerando resultado. Não basta você ser um profissional que de fato está fazendo tudo certinho. Tem que parecer que você realmente é um profissional que está gerando resultado e fazendo tudo certinho. Ou seja, isso tem que chegar lá. Essa mensagem tem que chegar no outro. Como que é esse meio principal de comunicação, onde eu consigo mostrar de fato o que está acontecendo? Medindo. Indicadores. É aonde eu não só sou, eu não só estou gerando resultado, como eu pareço estar gerando resultado. Eu mostro que eu estou gerando resultado. E é aqui que eu fecho com chave de ouro a importância de todos esses pontos para que você seja de fato um profissional que se destaca. Então, recapitulando aqui, né? Recapitulando, se você é um profissional expert que tem conhecimento técnico para analisar de fato o que você está fazendo, se você foca em fazer melhor e não em fazer mais, se você
foca em ser um profissional com visão sistêmica, generalista de todos os subsistemas de RH e entender como eles conversam entre si e saber que não basta aplicar um monte de coisa, essas coisas têm que funcionar e têm que conversar. Se você sabe qual é a diferença entre título e conhecimento, se você cria suas próprias oportunidades, levando informação para dentro das empresas, se você tem uma visão sistêmica, não só dentro do RH, mas também fora, olhando o planejamento estratégico da empresa, o que é de fato que a empresa precisa, e se você mede o que você faz, então aí sim, não há dúvidas que você vai ser um profissional que se destaca. E se você tá no YouTube e não tá lá no meu LinkedIn e também não tá aqui no meu Instagram, também passou da hora da gente fazer isso acontecer, né, minha gente? Vamos lá, me ajudem. Nós temos aqui conteúdos diferentes em cada um dos canais. No YouTube sai 2 vídeos por semana, 2 vídeos novos por semana. No LinkedIn sai um artigo novo e um texto de reflexão novo por semana. No Instagram sai 2 posts por dia. E além das lives, enfim, muita coisa que acontece por aqui também. Além dos stories, enfim. Então, cada um tem o seu canal de conteúdo e você tem que estar em todos para pegar conteúdos diferentes. Além disso, a gente ainda tem o canal do Telegram, onde eu mando áudios toda semana com algum insight. Nós ainda temos o nosso podcast. Você encontra a gente em Instituto RH na Prática. Aliás, RH na Prática. RH na Prática. Você encontra a gente em qualquer plataforma de streaming. Spotify, Deezer, Applecast, qualquer um desses, tá? E aí você consegue também escutar os nossos episódios de podcast, que também vão ao ar uma vez por semana. Então, gente, tem muito conteúdo para vocês consumirem. E eu espero ver vocês em todos os lugares aqui, combinado? É isso, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, apliquem, apliquem, apliquem. Beijo, beijo!